O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri. Eu vou tratar aqui de um assunto que me causa muita admiração. Qual seja, me admira muito que as pessoas falem o que for e o que quiserem sobre Adolf Hitler, sem ter a menor noção do que estão falando e sem ter a menor noção de quem ele era, das suas raízes, das suas origens ancestrais e da sua ascendência familiar. Eu publiquei um vídeo outro dia intitulado Tempus Veritatis, Verdadeiro Jesus em 6 Passos. Um dos comentários que eu recebi, em tom de gozação, foi este. Aspas. Nossa, que bela fonte histórica! Pelo amor do Eterno e só pela misericórdia de Jesus para salvar esse mundo. Aí eu respondo, este que fez esse comentário e a grande maioria das pessoas não conhecem e não possuem a menor ideia de quem seja o Eterno, sequer sabem se ele existe realmente, tampouco conhecem Jesus e ficam clamando por seu santo nome em vão? Sejam humildes, recolham-se à sua ignorância e pratiquem uma única vez em suas vidas um ato de sabedoria, qual seja, calem-se perante o desconhecido. Parem de ser repetidores, papagaios de pirata e procurem conhecer o assunto que pretendem falar ou comentar, sem recorrer a mirabolantes crenças que foram emprenhadas em suas orelhas por aqueles que conhecem a verdade e redigem a história segundo os seus próprios interesses, seja ela profana ou religiosa. Sobre esse comentário anterior feito ao meu vídeo Tempus Veritatis, Verdadeiro Jesus em 6 Passos, eu pergunto ao autor do comentário, o que você, cara pálida, conhece sobre este assunto? Ou o que você, cara pálida, sabe sobre qualquer assunto senão aquilo que lhe foi ensinado, ou melhor, emprenhado nas carteiras de salas de aula? Na minha família, eu escutava sempre o seguinte provérbio. Quando um burro velho fala, o burro mais novo baixa as orelhas. Para baixar suas orelhas, cara pálida, e o seu topete também, eu vou aqui desenvolver este assunto sobre Adolf Hitler, iniciando pela seguinte reportagem do G1. Entenda a origem do comentário do chanceler russo que indignou Israel. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou em uma entrevista a um canal de televisão italiano que o ditador alemão Adolf Hitler tinha origens judaicas. O que aconteceu? Lavrov foi perguntado como a Rússia poderia dizer que precisava desnazificar a Ucrânia se o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é judeu. A resposta dele foi: acho que Hitler também tinha origens judaicas, portanto, isso não significa nada, respondeu o chanceler russo. Existe alguma base para afirmar que Hitler tem ascendência judaica? De maneira resumida, há décadas há alegações não comprovadas de que o avô paterno de Hitler era um judeu, e essa ideia foi alimentada por uma afirmação de um advogado de Hitler, Hans Frank. Essa alegação veio desde então reverberando como uma teoria da conspiração, e não teve nenhuma comprovação definitiva. Que evidências esse advogado encontrou? Segundo reportagem publicada no jornal israelense Jerusalem Post, Frank afirmou em 1930 ter descoberto evidências de que o avô paterno de Hitler era um judeu que morava em Graz, na Áustria, na casa onde a avó de Hitler era empregada. Foi em 1836 que a avó de Hitler, Maria Anna, engravidou. Aí, nos anos 50, o autor alemão Nikolaus von Preradovic disse ter provado que não havia judeus em Graz antes de 1856, o que derruba essa tese do advogado Hans Frank. Só que em 2019, o psicólogo Leonard Sachs apresentou um estudo a partir de arquivos austríacos, no qual ele constatou que havia sim uma comunidade judaica naquela cidade austríaca antes de 1850. Esse psicólogo destacou que Nikolaus von Preradovic era um simpatizante do nazismo, que se ofendeu com a sugestão de que Adolf Hitler teria origens judaicas.
De maneira geral, todas essas alegações ainda não foram comprovadas. E essa história é bem diferente da do presidente Zelensky da Ucrânia, que vem de uma família que todos sabem que é judaica. Para preencher a lacuna deixada pelo G1, eu vou fazer aquilo que qualquer reportagem séria deveria fazer, pelo menos para iniciar: recorrer ao livro do biógrafo de Hitler mais respeitado do mundo, Joachim Fest, mencionado por mim no meu vídeo Tempus Veritatis, Verdadeiro Jesus em 6 Passos, como base do tema lá abordado por mim, de onde eu retirei a declaração de Hitler no partido NSDAP, numa noite de Natal, mencionada por Fest em seu livro Hitler, página 275. Aspas para Adolf Hitler. O nacionalsocialismo devia realizar os ideais de Cristo. A obra que Cristo iniciara, mas não pudera concluir, ele, Hitler, levaria a bom termo. Fecha aspas. Hitler, volume 1. Hitler, Joachim Fest, volume 1, 1889 a 1933. Tradução: Ana Lúcia Teixeira Ribeiro, Antônio Nogueira Machado, Antônio Pantoja, Francisco Manuel da Rocha Filho. Tradução revista: Eliseu Visconti Neto. Segunda edição, 4ª impressão. Título original: Hitler. Copyright 1973 by Verlag Ullstein GmbH Frankfurt /M Berlim Wien. Direitos de edição da obra em língua portuguesa no Brasil adquiridos pela editora Nova Fronteira S.A. Editora Nova Fronteira S.A., Rua Bambina 25, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Este livro é fake news? O autor Joachim Fest é teórico da conspiração? A Verlag Ullstein e a editora Nova Fronteira são propagadores e disseminadores de fake news? Este livro foi publicado em 1973, portanto, há 51 anos. Durante este período, algum acadêmico estudioso comentou sobre essa declaração de Hitler? Vocês sabem por que ninguém jamais comentou por essa declaração? Ainda que este livro tenha sido conhecido mundialmente durante todos esses anos? Porque este assunto mexe com uma corda sensível e proibida no nosso mundo. Também porque falta conhecimento necessário. E mais que isso, falta competência para fazê-lo. Mas eu tenho aqui os predicados para fazê-lo. E o farei aqui neste vídeo. Iniciemos essa busca pela leitura no livro Hitler, volume 1, página 13, onde fala o seguinte: em 7 de junho de 1837, na casa do camponês Johann Trummelschlager, número 13 de Strones, a criada solteira de nome Maria Anna Schicklgruber deu à luz um menino batizado no mesmo dia com o nome de Alois. No registro paroquial de Dollesheim, o espaço destinado ao nome do pai da criança não foi preenchido.
nenhuma modificação foi aposta a esse documento, quando, 5 anos depois, a mãe do menino desposou o auxiliar de moleiro Johann Georg Hiedler, então desempregado, aspas, indigente. A seguir, no mesmo ano, ela confiou o filho a um irmão do marido, o camponês Johann Nepomuk Huttler, de Spital, sem dúvida porque temia não poder criar o menino convenientemente. Seja como for, segundo a tradição local, os Hiedlers eram tão pobres, aspas, que não tinham nem cama e dormiam numa manjedoura, fecha aspas. No auxiliar de moleiro, Johann Georg Hiedler, e em seu irmão, o lavrador Johann Nepomuk Huttler, temos 2 pais supostos de Alois Schicklgruber. Se dermos crédito a uma asserção mais ousada, mas provinda de íntimos de Hitler, um terceiro seria um judeu de Graz, chamado Frankenberger, na casa do qual Maria Anna Schicklgruber trabalhava quando engravidou. Seja como for, Hans Frank, durante muitos anos advogado de Hitler, antes de se tornar governador-geral da Polônia, em meio ao testemunho que prestou diante do Tribunal de Nuremberg, deu seu depoimento a respeito desse assunto controvertido. Declarou que, em 1930, Hitler recebera uma carta de um filho de seu irmão consanguíneo, Alois, que bem podia ser uma espécie de chantagem. O signatário da tal carta fazia alusões a, aspas, algumas circunstâncias bem precisas da história de nossa família, fecha aspas. Incumbido de investigar sigilosamente o assunto, Frank encontrou argumentos favoráveis à hipótese segundo a qual Frankenberg teria sido o avô de Hitler. Mas a ausência de qualquer documento sobre essa questão a torna muito duvidosa, por mais que se fique a pensar por que motivo, em Nuremberg, Frank tenha sido tentado a atribuir um ancestral judeu ao seu Führer. Pesquisas recentes têm reduzido ainda mais a validade de tal hipótese. Assim, hoje em dia, essa tese não é mais defensável. Por outro lado, sua plausibilidade importa pouco. O que lhe confere certa importância, em especial no plano psicológico, é que, com as descobertas de Frank, Hitler teve de encarar dúvidas sobre sua ascendência. Novas investigações empreendidas pela Gestapo, por ordem de Heinrich Himmler, em agosto de 1942, não ajudaram a solucionar o enigma. A versão que faz de Johann Nepomuk Huttler, o pai de Alois Schicklgruber, aspas, com verossimilhança próxima da certeza, fecha aspas, se encaixa em certas manifestações de amor próprio, mas apresenta tantas lacunas quanto as outras teorias formuladas a respeito do avô. Todas mergulham na penumbra de circunstâncias confusas que trazem a marca da miséria, do embrutecimento e da beatice camponesa. Na realidade, Adolf Hitler não sabia quem era o seu avô. Será possível que ele não conhecia o seu avô? É interessante, porque aqui, na página anterior, página 12, é comentado o seguinte. Em 1930, Hitler
quando soube que buscava esclarecimentos sobre a sua genealogia, Hitler mostrou-se bastante inquieto. Aspas, essa gente, disse ele, não deve saber quem sou eu. Não é necessário que se saiba de onde venho e a que família pertenço. Fecha aspas. Curioso, não é? Existe algum outro lugar onde se possa continuar essa busca? Sim, e é o que nós vamos ver agora, através de um livro intitulado The Biggest Secret, de David Icke, o autor britânico David Icke. O livro de David Icke é este, The Biggest Secret. E eu vou ler o apêndice 2 na página 509, intitulado Hitler was a Rothschild. Hitler era um Rothschild. Como o livro é em inglês, eu já traduzi, a tradução está aqui na tela e eu fiz um resumo das partes que nos interessa para isso, que eu vou ler agora na tela do computador, ok? Então, de acordo com um livro de um psicanalista, Walter Langer, chamado A Mente de Hitler, aspas, o pai de Adolf Alois Hitler era o filho ilegítimo de Maria Anna Schickel-Gruber. Era geralmente suposto que o pai de Alois era Johann Georg Hiedler. Há algumas pessoas que duvidam seriamente que Johann Georg Hiedler era o pai de Alois. Um documento austríaco provava que Maria Anna Schickel-Gruber estava vivendo em Viena na época em que ela engravidou. Nesse tempo, ela estava empregada como criada na casa do barão Rothschild. Logo que a família descobriu sua gravidez, ela foi mandada de volta para casa, onde Alois nasceu. A informação de Langer partiu do oficial de alto escalão da Gestapo, Hans-Jürgen Köhler, publicado em 1940 sob o título Inside the Gestapo, dentro da Gestapo. Ele escreve sobre as investigações sobre as origens de Hitler feitas pelo chanceler austríaco Dollfuss nos arquivos da família de Hitler. Köhler realmente viu uma cópia dos documentos de Dollfuss que foram dados a ele por Heydrich, o chefe do serviço secreto nazista. O arquivo, ele escreveu, causou um estrago que nenhum arquivo no mundo tinha causado antes. Inside the Gestapo, página 143. Ele também revelou que o segundo maço no arquivo azul continha os documentos coletados por Dollfuss. O chanceler austríaco deveria saber, por tal ficha pessoal, que ele poderia ser capaz de checar Hitler. Sua tarefa não era difícil. Como governante da Áustria, ele poderia facilmente descobrir os dados pessoais e da família de Adolf Hitler, que havia nascido em solo austríaco. Através das certidões de nascimento originais, registros da polícia, protocolos e etc., tudo contido no arquivo original, o chanceler austríaco teve sucesso em juntar as partes do quebra-cabeças, criando uma entidade mais ou menos lógica. Uma pequena garota, servente, avó de Hitler, veio para Viena e tornou-se uma empregada doméstica, trabalhando, na maior parte das vezes, para famílias muito ricas. Mas ela não teve sorte. Tendo sido seduzida, ela estava a ponto de dar à luz.
ela voltou para casa em seu vilarejo para seu confinamento. Onde estava a pequena criada servindo em Viena? Esse não era um problema muito difícil de solucionar. Viena havia instituído muito cedo o sistema de registro policial compulsório. Ambos, empregados e empregadores, eram expostos a multas pesadas se eles negligenciassem essa obrigação. O chanceler Dollfuss conseguiu descobrir o cartão de registro. A pequena e inocente servente tinha sido uma criada na mansão Rothschild, e o avô desconhecido de Hitler deveria provavelmente ser procurado naquela magnífica casa. O arquivo de Dollfuss parou nessa afirmação. Então, qual Rothschild era o avô de Hitler? Meus agradecimentos a um correspondente do site pela informação adicional e atualizada a esse artigo, um homem que pesquisou essa história em detalhes. Alois, pai de Hitler, nasceu em 1837, no período quando Salomon Mayer era o único Rothschild que vivia na mansão de Viena. Nem mesmo sua esposa vivia ali porque o casamento deles ia tão mal que ela permanecia em Frankfurt. O filho deles, Anselm Salomon, passou a maior parte de sua vida de trabalho em Paris e Frankfurt, longe de Viena e de seu pai. Salomon Mayer, pai, vivendo sozinho na mansão de Viena, onde a avó de Hitler trabalhou, é o primeiro e mais óbvio candidato. E Hermann von Goldschmidt, o filho do escriturário de Salomon Mayer, escreveu um livro, publicado em 1917, que dizia sobre Salomon. Ele, Salomon Mayer pai, tinha desenvolvido um entusiasmo irrefreável por meninas jovens, e ele tinha uma paixão luxuriosa por meninas muito jovens, e suas aventuras com elas tinham que ser acobertadas pela polícia. Conclusão? A avó de Hitler, uma jovem trabalhando sob o mesmo teto, não teria sido o objeto de desejo de Salomon? E a mesma garota ficou grávida enquanto trabalhou lá? E seu neto se tornaria chanceler da Alemanha, financiado pelos Rothschilds? E ele começaria a Segunda Guerra Mundial, que era tão vital para a agenda dos Rothschild Illuminati? E os Illuminati são obcecados em colocar suas linhagens no poder em todos os lados de um conflito? E os Rothschilds são uma de suas linhagens-chave? E tudo isso é apenas coincidência? Hitler era um Rothschild. Começa a fazer sentido para vocês? Qual a ligação dos Rothschild com essa bagaça? É simples. A família Rothschild é uma das famílias do topo dos globalistas, antigamente chamados de Illuminati. E essas famílias são nada mais, nada menos que a mão oculta controlando o mundo por trás dos bastidores. Eu já fiz um comentário desses para vocês, citando o primeiro-ministro da Rainha Vitória, Benjamin Disraeli. Vocês se lembram? O mundo é governado por personagens bem diferentes do que imaginam aqueles que não estão nos bastidores. Os governos não governam, mas apenas controlam a máquina do governo, sendo eles próprios controlados pela mão oculta. Agora, você, camarada, que fez aquele comentário infantil que eu mencionei no início, será que está começando a perceber como o mundo funciona? De qualquer forma, o que você pensa não me importa nem um pouco, e também não mudará o mundo em absolutamente nada. Contudo, eu sugiro que você, e todos que pensam infantilmente igual a você, deixem de ser crianças e cresçam, tornem-se adultos maduros e conscientes, porque o Eterno, ou Jesus,
ou quem quer que seja, está se lixando para você, para mim e para a humanidade. Agora, é preciso saber o que Jesus viera realizar no mundo e deixar inacabado. Sim, porque Hitler sabia o que Jesus viera fazer no mundo, porque ele sabia quem era o Jesus verdadeiro, simplesmente pelo fato de que ele era um Illuminati, da mesma família de um dos grandes Illuminati globalistas do mundo. E todos esses globalistas conhecem a verdadeira história da humanidade, porque são eles a mão oculta e, como tal, são eles que controlam o sistema e que escrevem a história do jeito que lhes convém. Lembram do provérbio que eu mencionei no início? Quando um burro velho fala, o burro mais novo baixa a orelha? Portanto, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu vou aqui abrir uma exceção e vou aconselhar a que prestem atenção e fiquem de olhos bem abertos ao que está acontecendo hoje, aqui no nosso país, na porta da nossa casa, que é o início da mesma coisa que aconteceu na Rússia de Lenin e na Alemanha de Hitler. E quem está por trás disso são os mesmos de sempre, que vão se beneficiar lá na frente. Eu assisti um podcast outro dia do Caravelas, do Marcelo Andrade, com o Oi Luiz, que foi muito sensato, muito inteligente e muito objetivo. Então, prestem atenção ao que o Luiz falou. Inclusive, cá entre nós, eu não acredito que o Lula mande muito. Eu acredito que é um consórcio mandando no Brasil, inclusive mandando, né, em alguns caras que a gente acha que mandam no Brasil, e que o Lula foi tirado da cela justamente para ser a cara desse regime, porque é a cara mais popular. Mas eu entendo que a agenda do Lula é outra. Para bom entendedor, um pingo é letra, não é mesmo? Se Hitler pretendia realizar os ideais de Cristo, é porque os ideais de Cristo interessavam de alguma forma aos Rothschild e aos globalistas. Daí terem trazido Hitler e erguê-lo à presidência da Alemanha, para, por intermédio dele, realizar o serviço sujo, enquanto a mão oculta dava as ordens por trás dos bastidores, como está acontecendo aqui no Brasil. O que então Hitler viera a realizar de tão importante para os globalistas? Para essa resposta, eu trago aqui uma sugestão, por intermédio do Daniel Lopes, num corte do podcast Inteligência. Por que Hitler queria a arca? E ele queria? Pô, demais, pô. Isso é... Aí é documentado. É documentado? O livro chama As Relíquias Sagradas de Hitler. O autor é Richard Kirkpatrick. Ele tava nessa neura de ir atrás? Tava. Primeira coisa que ele fez quando ele invadiu... Cálice também ou não? Também, tudo. Pô, é por isso a Indiana Jones... É isso que eu fico impressionado. Eu era moleque assistindo Indiana Jones, achava que era tudo viagem, mas não, tem tudo base, pô. Caramba, os caras pegaram uma coisa da história e viajaram. E tinha um Indiana Jones real, tem uns dois aí. Tem um que é um alemão e tem um que é um americano, que o cara tinha um bonezinho e ele corria atrás das relíquias. Tem o Indiana Jones meio da vida real também. Então, Hitler tava... Nesse livro, o que fala? O Hitler, ele tinha uma obsessão por essas relíquias, porque ele acreditava que se ele tivesse de posse dessas relíquias, ele seria invencível. Isso é o que os historiadores geralmente dizem. Quando ele foi lá no museu da Áustria, a primeira coisa que ele fez foi pegar a lança de Longino, que é a lança que teria perfurado Jesus. Entendeu? Porque aquilo ali para ele, que tinha um conhecimento místico também, tem a sociedade Thule, tem a ideia do Vril. O Vril é um poder sobrenatural que eles estavam buscando para ele reinar sobrenaturalmente sobre o mundo. Então,
o historiador vai dizer que Hitler ele tinha uma crença mística, que se ele tivesse esses objetos ele seria invencível, e aí o Terceiro Reich ia durar um milênio, tá? A Arca da Aliança, então, eu acho que se cai na mão errada e o cara sabe operar essa máquina, o cara domina o mundo mesmo. É como se fosse um equipamento que você consegue, usando para o mal, dominar um poder quase que invencível. Aí tem um cara chamado Chris Thomas. Então, o Chris Thomas, ele vai dizer que esses alienígenas, que a gente pode interpretar como um anjo caído, eles chegaram no planeta Terra e eles chegaram aqui e pensaram: como é que a gente poderia convencer a humanidade que fomos nós que criamos eles e nós somos deuses deles? Esses seres chegaram aqui e pensaram o seguinte: se a gente alterar os artefatos arqueológicos, a gente consegue convencer que fomos nós que criamos. Só que eles perceberam que eles mudaram os artefatos arqueológicos, mas eles não poderiam mudar os chamados registros acásticos. Você já ouviu falar nisso? Não. Registro acástico seria tudo que aconteceu está registrado no mundo espiritual, num banco de dados, como se fosse numa cloud, uma nuvem, né? E para eles terem um domínio pleno, para convencer a humanidade e ninguém descobrir que isso é uma mentira, que foram eles que criaram a humanidade e não Deus, eles teriam que, além de alterar o registro arqueológico, alterar o registro acástico. Mas a única coisa que permite alterar o registro acástico é a Arca da Aliança. Nossa, que doideira. É muita maluquice, mas eu tô jogando a ideia de que a Arca, se o cara souber mexer naquilo, seria um conhecimento muito refinado, ele poderia dominar o mundo com aquilo. Talvez fosse por isso que Hitler estava atrás da Arca. E aí, meus amigos, tá de bom tamanho por hoje, não está? Então, reflitam sobre esse assunto e nós continuamos depois, tá ok? Abraço!